Fala Físio, sou o Fernando Saraiva, estou aqui para mais um episódio do Fala Físio Podcast. No podcast de hoje estamos com mais um fisioterapeuta, que é o Gustavo Felipe, que tem mestrado em Ciências da Reabilitação, especialização em Fisioterapia Traumato-Ortopédica, fez residência em Fisioterapia também na Traumato, e atualmente é fisioterapeuta do Santos Futebol Clube, do futebol feminino. E como eu também é criador de conteúdo, mas da plataforma do YouTube, né? Obviamente tem envolvimento no Instagram também, mas o nome do canal do Gu é Fisio em Movimento. Gu, novamente agradecer por você estar aqui com a gente que sou eu, né? Mas eu e você vira dois. Então, eu sempre gosto de começar a resenha perguntando do começo. E a pergunta que eu sempre coloco é do porquê você escolheu a fisioterapia. Bom, vamos lá. Muito prazer aí, Fernando. Agradeço pelo convite. Para mim é sempre muito bacana poder compartilhar um pouco da trajetória, das experiências que a gente tem aí no decorrer da nossa trajetória profissional. Então, todo mundo tem um começo, isso é muito importante. Na verdade, se eu tivesse seguido o que eu pretendia no começo, quando prestei vestibular, eu não estaria falando de fisioterapia, estaria falando de qualquer outro assunto, porque eu prestei vestibular para jornalismo. Caraca. Tudo a ver com a físio, mas talvez hoje eu seja, não tendo formação, mas um pouco de jornalista, um comunicador através do canal do YouTube e também das mídias sociais que, querendo ou não, hoje é muito importante a gente estar presente nesse meio. Sim. Mas em 2009, já estou ficando velho de cabelo branco aí, em 2009 eu prestei vestibular para jornalismo, e aí eu passei na primeira fase, no intervalo ali entre a segunda fase e essa primeira fase, aconteceu que eu fiz uma prova que era um concurso chamado Concurso Oportunidade de uma faculdade privada da minha cidade, sou de Londrina, no Paraná. E ali eu ganhei uma bolsa integral para fisioterapia, que era a minha segunda opção. Ambos os cursos eu gostaria de trabalhar na parte esportiva. Apesar de jornalismo não ter nada a ver com fisioterapia, eu queria a parte esportiva, porque eu sempre gostei de escrever, enfim. E aí acabou que nesse meio tempo eu consegui essa bolsa integral, e aí eu resolvi ficar na fisioterapia porque tinha acabado de sair ali uma lei em 2009 que para ser jornalista não precisava ter diploma. Eu falei, pô, eu não vou fazer um curso que, tipo, meu, não vai servir o diploma para nada. Uhum. Aí eu parti para físio. E então, desde 2010, que foi o ano que eu ingressei no curso de fisioterapia, eu venho estudando e trabalhando nesse meio. Assim, no começo, eu já entrei com o pé na física esportiva, já sabia que eu queria, até porque atleta frustrado ou vira fisioterapeuta ou profissional de educação física, ou qualquer coisa do tipo, para trabalhar com esporte. No meu caso, é bem similar. Então, eu jogava futebol até meus 17, quase 18 anos, larguei o futebol no meu primeiro ano da faculdade, porque não dava para conciliar, apesar do meu curso ser noturno. E aí, tudo que era projeto de graduação, eu queria participar. Então, no meu segundo ano foi onde eu comecei a participar de projetos de extensão, pesquisa, de ensino. E aí, do meu segundo até o quinto ano, porque como era noturno, eram 5 anos, eu participei de projetos todos os anos. E isso me deu uma bagagem muito bacana para poder me desenvolver na profissão e também como pessoa. Querendo ou não, a gente se desenvolve muito como pessoa também. E aí, quando eu cheguei no meu terceiro ano da graduação, eu decidi assim: eu vou passar na residência, eu vou entrar na residência. E eu tenho o privilégio de morar num polo de estudos que é a cidade de Londrina. A cidade de Londrina, para quem não conhece, é no estado do Paraná, interior do Paraná. Hoje é a quarta maior cidade do sul do país, só perde para Joinville em terceiro lugar, Curitiba e Porto Alegre. Então, Londrina é um grande centro. Ali é um polo universitário, deve ter em torno de 7, 8 grandes faculdades e universidades na cidade. E
a residência, o programa de residência da UEL foi um dos primeiros do Brasil. Começou lá com a neurofuncional, no fim da década de 90, com o professor Rui. Para quem é mais antigo, vai acabar um dia vai ter ouvido falar o nome dele. O professor Rui ele fez uma especialização no Sara Kubitschek e levou um programa de residência para a UEL, que era em neurofuncional. Então, a partir dali, começaram a surgir outros programas de residência. E aí tem o da traumato ortopédica, que é o que mais se aproxima da fisioesportiva, que hoje o programa de residência de fisioesportiva deve ter 2 ou 3 no máximo no Brasil todo. E residência é você receber uma bolsa para estudar e trabalhar, né? É o estudo em serviço. E na hora de traumato também são pouquíssimos locais no Brasil que tem. Eu sei que tem na UEL, na Unifesp em Prudente. Na Unifesp em Prudente também tem da fisioesportiva. Então, assim, são poucos programas, e na minha cidade eu tinha o privilégio de ter isso. Então, no primeiro momento, quando eu me graduei, no fim de 2014, eu prestei a prova. E, para minha sorte ou azar, eu fiquei por uma questão de ir para a segunda fase, cara. Então, isso dali, para mim, foi uma das maiores frustrações que eu carreguei comigo na minha vida, porque faltou uma questão para eu ir para a segunda fase. E eu sabia que se eu fosse para a segunda fase, eu tinha certeza que eu ia passar. Meu professor de traumato, ele foi o primeiro residente da fisioterapia traumato ortopédica da UEL. Então, tipo, ele botava mó fé e ele dava aula lá também. Só que aí eu não passei, e nesse primeiro ano, em 2015, eu trabalhava numa clínica de plano de saúde, atendendo ali 2, 3 pacientes por horário, e não ficava conformado. Teve um dia que eu peguei e falei assim, cara, eu ganho 40% daquilo que eu produzo, tá errado isso. Teve uma vez que tinha, o meu mês deu 7 mil e poucos reais, isso em 2015. 2015 são 9 anos. Eu olhei assim e falei assim, 7 mil e pouco, é uma grana da hora, velho. E aí, no fim do mês, eu recebi 2.600 reais. Aquilo, para mim, foi aonde me deu o start. Eu falei assim, isso aqui tá errado. Eu tinha uns 6 meses de formado. Eu falei assim, não, tá certo isso daqui não, cara. Eu trabalho pra caramba, ralo, fazendo 70 atendimentos por semana pra não ganhar 3 conto. Eu produzi quase 8, não ganhei 3. Assim, não, tá errado. E aí eu tava num programa de pós-graduação, estudando. Só que essa pós-graduação, pra mim, tipo assim, era a revisão das aulas que eu tinha de ortopedia. Eu tive uma boa disciplina de ortopedia, até pelo meu professor ser residente. Então, eu fiz, na época que a grade curricular era era ortopedia clínica, e no ano seguinte era a aplicada. Então, eu estudei ortopedia 2 anos seguidos. Eu cheguei, depois na pós-graduação, tendo revisão. Aí eu falei com a coordenadora da pós, que também era a coordenadora do curso de fisioterapia, e falei assim, Elô, seguinte, eu não tô curtindo essa pós, não, tá sendo só revisão, tal. Dela, falei assim, por que você não tenta a residência de novo? Eu falei, Elô, mas, fiquei mó decepcionado ano passado, e se acontecer de novo? Eu falei assim, qual o problema de você tentar? Daí aquilo lá, mexeu comigo, eu falei assim, vou fazer. Aí prestei a prova, dessa vez, na primeira fase, eu passei em primeiro lugar. Aí eu peguei e falei assim, agora, meu amigo, já era. Cheguei para a prova prática. Meu Deus, só caía traumato, só caía enfermaria. E eu não tinha isso na graduação. Porque o foco da maioria das faculdades e universidades privadas é a formação ambulatorial, é a formação em clínica, para você trabalhar em clínica. Lá no HU, na UEL, não. Lá você tem um hospital universitário onde você passa o estágio ou Hoje está diferente, mas antes você passava ou na enfermaria ou no ambulatório. Ou você passava dentro do hospital atendendo o horto, ou você passava no ambulatório atendendo o horto. Hoje você passa nos dois. Mas, no hospital eu só atendi no meu estágio prótese de quadril. Não atendia mais nada de horto, eu atendia tudo respiratório. E eu sempre detestei o respiratório. Isso daí nunca foi para mim. Somos E dois. aí, é,
Pô, tá maluco ficar tirando catarro? Pô, isso daí não é pra mim, não. Deixa pra quem curte. Tem gente que gosta. Eu Sim, admiro os caras que ressuscitam a galera. Pô, lá tem no a braço. residência em cardiopneumo. Pô, os caras saem de lá pra ser chefe de qualquer UTI no Brasil inteiro, cara. Eles saem de lá com uma bagagem fenomenal. Só que isso não é pra mim. Deixa pra quem curte. Cada um, cada E um. aí beleza. Passei, aí fui pra segunda fase. Tô cagando de medo daquela prova, porque foi uma prova, pô, difícil para mim. Passei em terceiro, eram 3 vagas, então, pô, Tá ótimo. fechou ali. 2016 entrei na residência. Cara, foram 2 anos, assim que eu falo que em 2 anos você parece que tem 10 anos de formado, porque a bagagem que você tem num programa de residência, a começar pela carga horária, que é maior do que a da graduação. A graduação tem cerca de 4 mil horas e na residência tem 5.760, são 60 horas semanais. Então, assim, é uma carga horária ferrada, é, é muito puxado. E ali, nosso trio era muito da hora. Eu, o Joninhas e a Bárbara. Hoje o Jonas é físio do Cruzeiro, né, do time principal do Cruzeiro. Meu irmãozão, a gente vive conversando quase toda semana, a gente tá trocando uma ideia. E a Bá, que acabou de ter a filhinha dela também, que foi lá pro litoral, casou, foi pro litoral do Paraná. E vive lá na tranquilidade, né? E, pô, a gente teve aí, né, 2 ótimos anos. Um ano a gente passa na residência pelo menos lá passava um ano só em atendendo um ambulatório pronto-socorro, e lá você tem acesso livre a centro cirúrgico, você vai lá assistir um monte de cirurgia de traumato-ortopedia. Pô, Uhum. é muito bacana. E você achou que acrescentou para a bagagem de fisioterapia esportiva? Ah, com certeza, eu sempre falo que a fisioterapia esportiva, né, as lesões esportivas são lesões ortopédicas no âmbito esportivo. Sim. Né? Entorse de tornozelo. Entorse de tornozelo continua sendo entorse de tornozelo, seja no idoso, seja no atleta. Só A tem que diferença entender o contexto. exatamente. Então, assim, você trabalhar com traumato-ortopedia, você só precisa se adaptar ao esporte, ao que o esporte exige e as demandas e nuances de cada modalidade esportiva. Só saber biomecânica. É, ela te dá uma bagagem muito grande. E a partir do momento que você passa por um programa de residência como esse de traumato, as coisas ficam mais fáceis, porque ali você vê de tudo que é mais cabuloso. Pô, Tudo que fixador externo em pelve, pé, em tudo que é lugar, cotovelo. Você vê um monte de coisa que você não vai ver no dia a dia de clínica. Então, na hora que você chega num contexto que é mais tranquilo, você fala assim, pô, eu tô suave aqui, porque eu já passei de caos lá na, uhum. no hospital, vendo até. Pô, eu tive um episódio de uma paciente morrer na minha mão. Ela veio a óbito na minha mão, eu estava atendendo ela, ela foi a óbito. Então, tipo assim, você se prepara para a vida ali. Sim. E depois, e durante o programa de residência, me despertou muito a vontade de ser professor, porque tinha uns alunos de graduação que eles ficavam sob nossa responsabilidade. Então, a professora vinha perguntar de tal paciente, muitas vezes estava com um aluno. E eu tinha que saber o que estava acontecendo. Eu tinha que saber daquele paciente, eu tinha que cobrar do aluno. Então, eu ficava como professor. Eu era considerado terrorista da minha turma de residência, né? Porque eu chegava assim, vai, fulano, ô, Fernando, seguinte, você tá com que paciente? Ah, tá com fulano de tal, vem cá. Raio-X dele, o que que você tá vendo? Vamos discutir o caso dele. Assim, 8 horas da manhã, começando o dia. Então, por quê? Porque eu queria estimular a galera a estudar. Então, tipo assim, ô Fernando, você não tá atendendo ninguém agora, né? Não. Escolhe uma articulação e vamos fazer uma discussão. Anatomia, biomecânica, né? Vai lá. Anatomia, o que que é uma articulação? Escolhe uma articulação. Ah, eu não quero. Ah, você não quer? Então eu que vou escolher, vai ser pior. Aí botava esse terror aí, que nem era terror, mas ajudava muito. Quem gostava e Assim que queria aprende. aprender, pô, me procurava para fazer discussão, porque ia relembrando e passava na residência no ano seguinte, assim sucessivamente. Assim que lembra na prova. E aí aconteceu de que eu fiquei, pô, tive uma vontade de seguir na área acadêmica. Eu falei com a minha professora, a professora Cristiane, que eu queria entrar no mestrado, no programa de mestrado. Aí deu tudo certo.
E em 2018, né, eu saindo da residência, acabou em fevereiro, e em março eu ingressei no programa de mestrado. Uhum. É um programa associado da UEL Unopar. Então, eu fui com outro professor desenvolver meu trabalho, minha pesquisa do mestrado, foram 2 anos também. Nesses 2 anos, durante o mestrado, eu entrei numa clínica chamada Instituto do Joelho, onde eu fiquei 3 anos, atendendo pessoas praticamente com desordens de joelho, e nesse meio tempo ainda, em março eu entrei na residência, maio eu entrei nessa clínica, em agosto eu comecei numa faculdade, numa cidade próxima à minha, a dar aula de fisioterapia ortopédica. Sim. Depois dei aula de anatomia e também fui supervisor de estágio. Então, os meus anos de 2018 e 2019 foram uma loucura. E aí, nesse meio tempo, 2019, eu acabei junto com um amigo meu que era da minha turma, desenvolvemos um projeto para ter uma clínica na cidade vizinha à minha, que era que ele morava. Então, a gente abriu o Gama, Centro de Saúde Integrado, que era um local onde as pessoas não precisariam mais ir para Londrina para encontrar um serviço de saúde de qualidade. Então, tinha fisioterapias de todas as áreas ali, com fonoaudiólogo, teve uma época que a gente estava tentando fazer parceria com psicólogo, enfim. Então a gente fez esse investimento e nesse meio tempo do mestrado, atendendo e tudo, e dando aula, eu estava fazendo esse investimento. E a gente Uhum. abriu em 2020. E daí eu saí da faculdade, terminei meu mestrado no fim de 2020, em fevereiro de 2020 a gente abriu, só que em março de 2020 veio a pandemia. Então, foi uma loucura, porque a gente tinha 45 dias de funcionamento e fechou tudo. Uhum. E aí, o que a gente ia fazer? A gente deu um jeito, tudo mais. E aí, no meio da pandemia, eu abri meu canal no YouTube, Uhum. que é o Fiz em Movimento, né? Que é essa marquinha aqui. Hoje é uma empresa. Então, a, foi tendo essa construção, né? E aí chegou um determinado momento em que nós dois não estávamos contentes com o andamento da clínica e resolvemos fechar. Isso foi no ano de 2022. E a partir dali eu peguei e falei assim, veio muito no meu coração, falei assim, meu, eu vou fazer aquilo que eu sempre quis, porque até hoje eu não fiz, eu não fui atrás. Eu entrei na residência que eu queria, eu entrei no mestrado que eu queria, eu dei aula que eu queria, dei aula em pós-graduações pelo Brasil aí que eu queria, mas eu não está faltando fazer aquilo pelo motivo que eu entrei na minha profissão, que é trabalhar no futebol, que é trabalhar com esporte. Aí decidi isso, fiz vários processos seletivos, teve alguns que eu cheguei em fase final e não deu certo, né? Em agosto a gente fechou a clínica, encerramos as atividades, eu fiquei atendendo a domicílio, comecei a atender junto com uma amiga minha, que hoje ela abriu uma clínica com a marca dela lá em Londrina, mas ela atendia grupos de corrida, crossfit, essas coisas, né, de fim de semana e meio de semana, e aí eu fazia os atendimentos junto com ela. E aí eu recebi uma proposta para entrar no Londrina, que é o clube Uhum. de futebol, né? Londrina Esporte Clube, clube da minha cidade, que eu sempre torci para o Londrina, era torcedor de arquibancada, acompanho o título paranaense de 2014, eu fui para a final da Série C lá em Goiânia, de busão, para ver o time. E o Jonas, que é esse nome que está no Cruzeiro, era físio do Londrina, ele ficou 5 anos. Assim que terminou a residência, ele entrou no Londrina, e ele ficou 5 temporadas no clube, e passou num processo seletivo para o Cuiabá. E aí eu nem sabia que ele tinha passado, ele me mandou mensagem, perguntou se eu tinha interesse, que ele ia me indicar. E aí deu certo, em dezembro eu iniciei no Londrina. Então em agosto eu fechei a clínica e em dezembro eu entrei no Londrina. E ele foi para Cuiabá. E aí, pô, a realidade da fisioterapia esportiva de clubes de menores expressão, assim, é um tanto quanto dolorida, mas, né, a gente estava disputando Série B, enfim. Chegou um momento da minha vida que eu estava muito exausto e contente. Resolvi sair em maio de 2023. E nesse meio tempo eu queria continuar trabalhando com a física esportiva, até que eu comecei a entrar em contato com várias pessoas e apareceu a oportunidade do Santos e eu vim para cá. Então hoje sou fisioterapeuta do Santos,
né, apareceu essa oportunidade para o futebol feminino. Estou aqui desde outubro do ano passado, então estou aí praticamente um ano aqui. Né? Hoje eu entendo a realidade que é o futebol feminino, né, que muitos não fazem ideia, que ganhou a medalha de prata agora nas Olimpíadas, mas ninguém faz a ideia do o quanto essas mulheres sofrem para conseguir fazer o futebol, e ele tem crescido cada vez mais. Em 2027 a Copa do Mundo vai ser aqui, e é uma modalidade totalmente diferente do futebol masculino. Então, assim, tem as suas particularidades, tem a sua realidade, tem a sua relevância, ainda mais nesse contexto social que a gente vive hoje, né? Então, hoje estou aqui, não sei quanto tempo mais a gente permanece, porque a gente não sabe como é o dia de amanhã, a gente não sabe, o futebol é muito dinâmico, muito rápido. Por vezes você recebe proposta, por vezes acabam acontecendo coisas. Esse ano a gente teve o rebaixamento da equipe da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O masculino foi ano passado, esse ano agora do feminino, recentemente a gente teve esse episódio. Então, assim, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Mas estamos aí, né? Essa é a realidade do futebol, ainda mais do futebol brasileiro. É isso aí. Como que tá morar em São Paulo? Já desceu para a capital ou não? Subiu, né? Na verdade, esporadicamente quando a gente vai jogar, mas Malemar eu vou na praia aqui. Muito melhor. Muito É, melhor. eu moro, tipo, eu passo na praia às vezes quando eu vou correr. Eu moro a 1,5 km de distância da praia. Então eu corro, vou até lá, faço exercício e volto. Mas curtir mar, essas coisas mesmo, nem com meu filho. No começo a gente até ia mais. Agora já tá mais difícil. Tem que ir pro Guarujá para aproveitar a praia. Sim, muito bom. A alegria de quem mora em São Paulo, né? É, tipo esse. Geralmente quem mora na praia acaba não indo na praia. Você só vai na praia quando você mora longe. É isso aí. Porque sente falta. É. Aqui o que tem para ir é lago, não passa disso. Ah, bom, mas já entrando no tema, eu acho que a gente se fala muito de performance esportiva, mas a gente saber a definição do que realmente é diferente, né? O que você coloca para gente? Cara, quando a gente fala de performance, a gente sempre pensa que tem que existir um resultado, né? E para existir um resultado, você tem que ter métrica. Então, não adianta a gente falar de performance se a gente não tiver métrica. Eu, pelo menos, vejo por esse lado. Como você vai saber se você performou, né? Se você executou alguma ação melhor ou pior se você não tiver uma métrica, né? Você tem que ter ali um baseline, você tem que ter uma métrica de base para você ter um comparativo. Então, assim, hoje a fisioterapia esportiva, ela não permite que você não tenha dados, mesmo que esses dados não sejam das melhores avaliações por equipamentos disponíveis no mercado, porque você pode não ter acesso por questões financeiras, né, para fazer uma avaliação. Mas você consegue fazer e quantificar muitas coisas. Então, por exemplo, a avaliação pré-temporada é extremamente importante para você traçar a baseline dos seus atletas. E a partir dali você vai ter um norte. Então, pô, ele piorou o desempenho dele em campo. Será que tem alguma relação, né, de como ele está hoje para como ele estava antes? Ele teve uma lesão? Ah, ele teve uma lesão. Ele está voltando como? Ele está voltando acima da baseline ou ele está voltando abaixo? Aí você compara um membro com o outro, enfim. Então, assim, para a gente falar de performance, a gente tem que ter dados. Esses dados, eles serão variáveis e de testes diferentes e informações diferentes. Cada teste tem a sua finalidade. Mas o mais importante é você ter isso, você ter esse dado. Porque a partir do momento em que você não tem o dado, você se baseia em quê? Como você vai, qual vai ser o parâmetro? Ah, meu atleta melhorou. Ele melhorou a velocidade. Como você sabe se ele melhorou a velocidade se você não avaliou a velocidade dele antes, né?
O sprint dele atingiu ali 28,5 quilômetros por hora. Beleza. Só que como que era antes da sua intervenção? Né? Então, eu vejo que é muito isso. Quando a gente fala em performance, a gente tem que ter dados, a gente tem que ter número. Então, é importante o fisioterapeuta entender de diversos assuntos dentro do meio esportivo. No meio do futebol, por exemplo, que é onde eu estou inserido. Ele tem que ter um contato com a fisiologia, com a preparação física, com a análise de desempenho, para ele ter uma ideia de como aquele atleta está, de como ele vai devolver esse atleta Uhum. pro preparador físico para fazer um trabalho de transição. Né? Pô, ele saiu daqui, está indo assim. Então, assim, a gente precisa de métrica. E hoje, a gente tem testes funcionais que são baratos, a gente tem testes que você precisa de fita métrica, que vai te trazer resultados, né? Pode não ser os melhores, mas são resultados que você consegue transpor para alguma valência física ou mesmo para funcionalidade, que é onde a gente trabalha bastante, e aí você vai ter um comparativo. Então você vai sair de um ponto e vai ter um outro para poder comparar. Hoje mesmo, um exemplo, a gente teve um treinamento com a Kinel, com a Globus, né, com o Kinel, que é um equipamento da Globus que serve para avaliar e para treinar. Então, você tem ali uma avaliação isocinética, você tem avaliação, ou até mesmo treinamento de isométricos, enfim. E ali você tem, então, como quantificar isso, né? E aí você tem a avaliação e a comparação de um membro com o outro. Você tem a comparação de um resultado que você fez o teste hoje, e aí você vai aplicar uma intervenção e reavaliar esse mesmo teste daqui 4, 6, 8 semanas e vai fazer, né, essa análise do que você coletou. Um exemplo que eu até tinha citado do GPS. Então, a gente faz muito a primeira parte de transição, de trabalho em campo com o atleta. Então, a gente pega uma métrica, a métrica média ali dele de jogo, de velocidade, de distância percorrida, para a gente fazer o quê? Uma progressão do treinamento dele, para depois passar ele para a preparação física. Olha, ele atingiu tanto, 60% dessas capacidades, então agora é com você para Uhum. trabalhar essa outra parte. Então, é muito importante a gente entender disso. Né? É muito importante a gente ter dados, métricas, não só para a título de avaliação, mas também para intervir. Né? De que maneira a gente pode melhorar esse quesito que ao longo do tempo não tem melhorado. Então, para isso servem as avaliações, né, tanto de início de temporada, de meio de temporada, de fim de temporada, que daí você fecha tudo aquilo em relação ao atleta, todos os dados em relação ao atleta. Sim. No Santos, vocês usam quais testes para avaliar na pré-temporada? Principalmente esse é a avaliação inicial, né? Para ver como o atleta está chegando, mas depois também é feito em outro momento, né? Sim, olha, a gente tem uma certa restrição de equipamentos no futebol feminino, tá? Uhum. Hoje o que a gente tem é o dinamômetro manual, Legal. né, Isométrico. isométrico. Uhum. Então a gente tem ele e a gente tem os testes funcionais. Esse ano a gente até acabou realizando o teste de repetição máxima. Então a gente tem os testes funcionais que daí fica a critério do departamento escolher quais seriam os testes né, os ideais para essa determinada população, Yeah, sim. tá? Como o Y, o OneBridge, os de mobilidade. Então aí você acaba fazendo essa bateria de testes logo no primeiro dia, na primeira semana, e depois nesse ano, a gente replicou os testes em julho. Em julho, antes de iniciar a nossa intertemporada, por quê?
a gente teve um período de férias de data FIFA agora para as Olimpíadas. Como o futebol feminino está nas Olimpíadas, então não acontece campeonato nenhum. E aí, nessa intertemporada, antes de iniciar a intertemporada, antes delas saírem de férias, a gente fez as avaliações, para depois, quando a gente chegou, a gente foi para um CT, né, para ficar lá 9 dias de treinamentos intensivos. Então, a gente acabou fazendo essa avaliação agora com um intervalo aí de 6 meses entre a primeira e a segunda avaliação. Tá? Claro que, assim, tivemos atletas que entraram no meio, no decorrer da competição, então não tiveram aquela avaliação em janeiro, tá? Tiveram em outro momento. Então, assim, tem um lastro de tempo aí diferente, alguma atleta para outra. Tivemos atletas que saíram. Isso é muito comum de acontecer também no meio do futebol, né? Essa movimentação de atletas do elenco. Sim. E aí, mas basicamente, o que utiliza são os testes funcionais, né? Sim. E a tecnologia que você tem disponível. No nosso caso, a gente tem a dinamometria manual. No profissional masculino, por exemplo, eles utilizam dinamometria isocinética. Então, todos os atletas falam isso. Você taca a base também ou só o profissional? Não, profissional feminino e a base feminina também, acaba passando sub-20. Tá. E algumas atletas sub-15. Aí o profissional aqui são 4 fisioterapeutas e a base mais 3 fisioterapeutas. E aí um N de atletas do clube chega a quanto, contando as duas categorias? Na verdade, se a gente for pegar profissional masculino, categorias de base e feminino, cara, eu arrisco dizer que vai chegar em torno de quase 500 atletas. 50-50? Masculino e feminino, 50-50, ou não? Não, porque o que acontece? Masculino deve ter um elenco em torno de 40 atletas. Aí, a base, você tem sub-20, sub-17, aí eles dividiram sub-17, sub-16, sub-15, sub-14, sub-13, sub-12, sub-11, e aí tem o futsal, e todas as suas categorias, então são muitos atletas. Só de categoria de base é perto de 300. Sim. E aí a gente tem aí no profissional feminino em torno de 30, 34 atletas. O sub-20, mais ou menos umas 30 atletas. E ainda tem o sub-15, que tem em torno de 20 e poucas atletas. Então, só no universo do futebol feminino tem em torno de 100 atletas. De 80 a 100 atletas. Então, assim, são muitos atletas. Isso que eu nem falei das modalidades paralímpicas aqui, que acabam vindo para a Vila também, para atendimento ali na base. Então, assim, tem muito atleta. Muito atleta. Sim, é um N bem alto. Futebol E a gente fala de performance, e obviamente já tem que pensar na prevenção de lesão, né? Eu gostaria de entender qual que é a abordagem da físio do esporte em relação a esse tópico. Você tem uma rotina de treino, de aquecimento, né? Eu lembro meu colega, o Rafa Garcia, que trabalhou no Corinthians Basquete, né? Ele meio que revolucionou colocando, né? Mostrando a importância dele, físio, ser encarregado pelo aquecimento pré-jogo, pré-treino. Então, acho que isso que é uma coisa que dá para ser levada para outras realidades também, né? Bom, assim, eu vejo que o termo prevenção acaba talvez não sendo tão bem explicado. Eu gosto muito dessas coisas de termos, né? Eu vejo que a lesão, muitas vezes, ela é inevitável, né? Muitas vezes não tem como você evitar. Por exemplo, um trauma. Um trauma não tem como você evitar isso. Esse ano mesmo, primeira partida do ano, a gente teve uma fratura de tíbia por trauma. Nossa. Então não tem como você prever isso. No primeiro jogo, 5 minutos de jogo.
Então não tem como você prever isso. Não tem como você prevenir. Não tem como você prever isso. Uhum. Mas o que eu vejo aqui tem como a gente minimizar os riscos de lesão. Sim. Né? Por mais que esse atleta faz exercício, lá que teve um estudo que falou do nórdico, que ele reduz em até 50% de chance de uma lesão de isquiotibial. Não é só um nórdico, né? Mas, beleza, você tem esse exercício, mas o que mais pode ser implementado para minimizar o risco de lesão? A gente tem aí muita coisa para se fazer, que não é só com exercício. O primeiro tópico ali para mim é sono e alimentação. Isso daí, se não tiver em dia, o atleta vai Sim. quebrar. Então, assim, a intervenção da fisioterapia, através desses testes que a gente faz, ali na pré-temporada, intertemporada, a gente filtra as maiores debilidades e assimetrias desses atletas e vai fazer um programa específico para esse atleta seguir durante a temporada. Então, com microdoses, aí vai depender da rotina, se pré-treino, se ele vai passar lá depois para fazer, né? Vai ter a cartilha para ele ir lá e fazer tantas vezes por semana, né? Aqui a gente acabou fazendo isso, um trabalho preventivo geral em grupo também, com exercícios aí de estabilização, enfim, que vão contemplar a maioria dos atletas, das atletas. Então, assim, tem diversas formas de você fazer isso. Hoje, nós da fisioterapia aqui do feminino, a gente acaba participando pouco dos treinamentos, acaba indo pouco aos treinamentos, até pela demanda que a gente tem, mas a gente participa dos aquecimentos de jogo. Então, aquecimento de jogo, a parte de mobilidade a gente faz, e aí a ativação já vai com a preparação física para fazer o aquecimento em campo. Mas aqui a gente consegue ter uma certa abertura para tentar implementar alguns trabalhos e até somos cobrados para isso, para ter esse trabalho de prevenção de lesões. Então, pela triagem que a gente faz, a gente vai determinar, pô, por exemplo, o Fernando ali apresentou um número baixo de repetições nesse teste da esquerda comparado com a direita. Aí a gente vai ver o seu histórico de lesão. Você já teve uma lesão dessa mesma musculatura? Quando foi? Quanto tempo faz? Quanto tempo você ficou afastado? Teve recidivas dessa lesão? Então, isso já vai ligar um sinal de alerta para quê? Pô, ele está precisando de uma melhora nesse ponto aqui. Então, se ele está com uma baixa repetição aqui, pô, comparado ao outro lado, pô, tem uma diferença ali de 30%, 40%, pô, a diferença é grande. Então, o que a gente vai fazer? Vai intervir através de exercícios específicos para aquela musculatura, para daí tentar igualar ali esse resultado desse teste, para daí a gente reavaliar, né, após 3, 4 semanas, um tempo aí onde ele possa ter ganho. Uhum. E, consequentemente, minimizar esse risco. Não quer dizer que ele não vai ter uma lesão, mas a gente diminui essa chance, né, dele ter novamente uma lesão dessa musculatura. Então, assim, eu vejo muito como isso, você minimizar, Sim. né? Claro que, você fez o teste, você consegue prever que tenha a possibilidade, né, que ele tem uma chance maior de ter uma determinada lesão por Uhum. conta das métricas que você avaliou. Então, se você conseguiu ver isso através dos testes, você consegue intervir melhor. Então, essa é uma grande luta, né? É uma coisa até que foi discutida lá hoje nesse treinamento das lesões de posterior de coxa, o quanto falta alguns trabalhos excêntricos com carga para esses indivíduos que estão só treinando força, força, força. Mas será que é só força que está faltando? O que será mais que está faltando ali? Né? Será que é só força? Porque o cara treina força pra caramba. Eu acho Então, que essa é uma grande diferença do que a gente consegue notar entre a fisioterapia, em que muitas pessoas têm dúvida de perguntar qual a diferença de fazer fisioterapia e ir para academia.
O fisioterapeuta tem essa capacidade de avaliar, ver o que está faltando e colocar o dedo dele naquilo que está precisando. Não aquilo que a gente faz na academia de melhorar tudo, de aumentar tudo, de treinar tudo. Que também não é ruim. Não, Mas... você precisa fazer um bom trabalho, né? Por exemplo, de membros superiores. Pô, o atleta é de futebol, mas ele precisa, isso vai dar sustentação para ele também, né? Ele precisa trabalhar core? Precisa. Ele precisa trabalhar potência? Precisa. Precisa trabalhar resistência? Precisa. Precisa trabalhar todas as valências físicas. Algumas mais do que outras, até por características. Você tem um cara que é velocista, você não vai trabalhar tanta resistência com ele, você vai trabalhar velocidade, você vai trabalhar potência. Ele precisa disso. Então, até mesmo em fases de recuperação. Você vai trabalhar uma goleira, por exemplo, igual eu trabalho aqui, diferente que você vai trabalhar um jogador de linha, né, em alguns aspectos. Em outros, não. Ela também trabalha com o pé, ela também faz deslocamento, ela também corre. Mas em outros aspectos você vai ter que. Você vai deixar de trabalhar superior para a goleira? Não vai. Né? Então, assim, tem as suas especificidades. A gente tem que entender, não só da modalidade, né? Em algumas modalidades, posicionamento, a função desse atleta em quadra, em campo, para melhor prescrever e até inventar exercícios, né, que mimetizem a ação desse atleta durante a prática esportiva. Mimetizem a mudança de direção, a desaceleração, se é possível por uma carga externa para trazer ali mais adaptações musculares, para desenvolver uma maior força de desaceleração, por exemplo, ou na mudança de direção, né, em bater o pé e sair. Então, é muito importante toda essa análise, né, não só dos testes funcionais, não só do teste de força, mas do gestual, da qualidade do movimento, e como a gente poderia melhorar isso, quais estratégias a gente poderia utilizar para incrementar esse treinamento dos nossos atletas. Né? E falando em fisioterapia, ainda mais na área esportiva, a fisioterapia, para mim, é o treinamento na lesão. Você vai treinar com a lesão e Sim. respeitar os processos de cicatrização e os processos naturais de reparação de tecidos que envolvem a lesão. E eu acho que junto com esse trabalho de... Não é nenhum trabalho, com esses quesitos que você comentou de sono e... Qual que é outro que você falou? E alimentação. E nesses pontos entra muito o trabalho dos outros profissionais, né? Do clube, da clínica, ou que seja. Principalmente, né? Eu estou pensando na comissão técnica, no médico, mas acho que principalmente no psicólogo e no nutricionista para entrar com esse trabalho e fazer a máquina do atleta funcionar, basicamente. Não, com certeza. Acabou o jogo, a janta é carboidrato para repor. Então, a parte nutricional ali é extremamente importante. Então, assim, ontem a gente teve o exemplo. Ontem teve o jogo do Santos aqui na Vila, de profissional masculino. O jogo foi às 9h30 da noite. É um horário terrível, cara. Jogar às 9h30 da noite, o jogo acaba às 11h30. Para daí o cara chegar no vestiário, ainda conversar um pouco, tomar um banho, jantar. E o cara o atleta vai chegar em casa 1h da manhã. É Aí, horrível. tipo assim, ele vai dormir às 1h da manhã? Não vai, ele tá na adrenalina do jogo. Aí você pega a circunstância do jogo de ontem, onde a equipe estava ganhando por 2-0 até os 45 do segundo tempo e sofreu um empate. Então, tipo assim, a carga mental que esses atletas recebem com um resultado como esse, pô, o jogo tava na mão até o finalzinho dele. Piscou o olho, pum, teve esse baque. O cara não vai dormir direito. E aí, que estratégia que pode ser adotada para ter um melhor controle de sono? Né? O cara vai tomar algum suplemento para auxiliar nisso, alguma medicação para auxiliar nisso?
né? Como que vai ser né, a alimentação dele pré e pós-jogo. Então, assim, esse quesito, porque é o que eu sempre falo, a gente sempre fala aqui, pô, não é o cara vir fazer uma botinha de compressão amanhã que vai resolver vai descansar o cara. Não é Uhum. você, vou fazer uma autoliberação no rolinho que vai resolver. Não é você fazer uma banheira de gelo imediatamente após que vai resolver. Não, isso daí vai com certeza ter a sua certa contribuição, mas se o atleta não dormir direito e não se alimentar direito, não colocar o combustível necessário, cara, Não anda. não anda, não vai ter o verdadeiro recovery, né? Que a galera tanto fala, né? A recuperação pós uma atividade extenuante como essa. E quando você pega o batidão de jogo, sei lá, domingo e quarta, e você está viajando nesse meio tempo, e se você não tiver um bom controle de logística, que daí também é muito, extremamente importante, né? O hotel onde você vai ficar, quais recursos que eles têm lá disponíveis para que a equipe possa utilizar para otimizar os processos de recuperação. Então, assim, é um todo, é um macro. Não é só uma área que vai ser importante para esse recovery. Beleza, o cara dormiu bem, se alimentou bem, vem aqui para físio, vamos fazer essas estratégias aqui. Vai lá no massoterapeuta, vai fazer a parte manual, vem para físio, fazer uma botinha, autoliberação, uma movimentação ativa ali, seja dentro da piscina, Uhum. seja na bicicleta pedalando ali. Então, assim, seja dando um trotinho de leve, aquele trotinho migão em volta do campo, fazendo recuperação ativa. Uhum. Então, existem muitas possibilidades, né? E a junção disso tudo é o que vai contribuir, não vai ser um fator isolado somente. E mesmo que tudo dê certo, que a psicóloga esteja em dia, que a nutrição esteja em dia, que a física esteja em dia, que o sono esteja em dia, tem os extracampos, tem os extraclubes, ainda mais um clube Sim. de profissional, né? Em que tem pressão. Não que a base também não tenha, né? Porque às vezes a pressão de pai é maior do que a da imprensa, né? Mas o atleta tem que ter que lidar com isso, e Não, aí entra isso do rebaixamento, de perder o não, jogo. aí você tem a pressão da torcida, a pressão da mídia, que beleza, existe essa pressão, mas às vezes o cara tá passando com um filho doente em casa, uma mãe que está internada, alguém que acabou de falecer, e ele tem que lidar com todo o fator externo além do clube, Uhum. né? Porque ele é um ser humano, além de ser um atleta de alta performance, além de ter que entregar números, dados e rendimento, tem que entregar gol, tem que entregar Uhum. defesa ou roubada de bola no jogo. Além disso tudo, ele é um cara que tem a própria vida, que tem a sua família, que tem os seus negócios, né, que passa por altos e baixos na, na sua vida pessoal, na sua vida familiar. Então, assim, ele tem que gerenciar, saber como gerenciar mentalmente tudo isso daí, né? Além, claro, da questão do clube, da questão do, da profissão dele em si, né? Que tem muita coisa envolvida, né? Tem Sim. o presidente do clube, tem a torcida, tem o dirigente, tem preparação física, enfim, tem todo mundo ali no pé do cara e ele tem que saber lidar com isso e com toda a vida dele fora do trabalho, né? Que muitas vezes as pessoas não conseguem dividir, ah, e entender que o cara tem uma vida fora, né? Sim. E claro, e também tem os atletas, os profissionais que não têm uma, digamos que um hábito como outros atletas de fazerem além do que está lá na planilha do clube, né? Tem atletas que têm cuidados extra, tem profissionais, tem um staff por trás ali auxiliando
além do clube, tem outros que não. Alguns enxergam essa importância, outros não negligenciam isso. Tem clubes que aceitam bem, tem clubes que não aceitam. Então, tem bastante coisa envolvida nesse meio todo. Uhum. Com certeza. Ah, num cenário ideal, quais... O que você vê que falta, que adicionaria no seu dia a dia? Obviamente, eu acho que eu vejo essa diferença da física, por exemplo, daqui nos Estados Unidos e no Brasil, que aqui você faz pouco com muito. No Brasil a gente faz muito com pouco. Então, obviamente, acho que a fisioterapia, a gente tendo as nossas bagagens de especialização, de cursos e do que seja, a gente consegue fazer muita coisa. Mas o que você vê que faria diferença no cotidiano do Santos, por exemplo? Cara, foi até um dos pontos que troquei ideia rápido com o meu parceiro, que é fisioterapeuta aqui comigo, que trabalha comigo, eles viu, que vendo as possibilidades que existem com a máquina que a gente estava fazendo treinamento hoje, assim, mudaria completamente a nossa abordagem, né? Muitas coisas, em avaliação e tratamento. E é justamente isso. Algumas atletas que eu sempre converso que ou são dos Estados Unidos ou moraram aí, por exemplo, fizeram college aí, algumas fizeram high school e ficaram jogando futebol aí, depois voltaram. Elas sempre falam assim, meu, os caras têm tudo que é equipamento. Lá para fora, meu, eles têm de tudo. Só que a qualidade do profissional é diferente, o brasileiro é diferente. E isso eu escutei já de vários atletas com que eu trabalhei. O cara vai para fora e muitas vezes ele quer levar físio brasileiro para trabalhar com ele, por quê? Porque lá tem recurso, fora tem recurso, fácil, bem mais fácil, mais barato, e mais os profissionais não têm aquela malemolência do brasileiro, aquela criatividade do brasileiro. Então acaba ficando engessado. Equipamento, 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 pronto. O brasileiro geralmente bota a mão na massa, bota a mão aqui, bota a mão ali, faz adaptação, faz as gambiarras. Então, assim, hoje eu vejo que aqui, se a gente tivesse mais tecnologia, isso impactaria assim, positivamente muito a realidade, não só do futebol feminino, mas como do masculino, entre outros. Se você vê os clubes que mais investem em tecnologia e que capacitam seus profissionais para conseguir mexer nessa tecnologia, né? Dão uma Ferrari pro cara, ensinam o cara a pilotar a Ferrari, os clubes estão despontando, né? E isso foge muito porque da realidade, porque os recursos acabam sendo muito caros, especialmente aqui, né? A taxa de imposto aqui é gigante. Então, os equipamentos aqui são muito caros. E isso daí dificulta a aquisição. E, consequentemente, dificulta o profissional de realizar um trabalho com uma maior excelência, porque dele tem que improvisar. É diferente você usar um Lafayette de você usar um Biodeck. Você usar um dinamômetro manual para usar um dinamômetro isocinético. Os dados que traz são diferentes. Trazem dados parecidos que dá para você fazer um comparativo entre eles? Dá, tem estudos científicos que fizeram isso e mostraram que sim. Mas, assim, qual seria a melhor das realidades? A diferença de um Lafayette para um Biodeck é gigante. Sim. É gigante o valor, né, de um equipamento para o outro. Então, eu vejo muito isso. Tendo a capacidade de fazer aquisições de tecnologia, não só a questão de equipamentos para o uso diário, mas de tecnologia
facilite a avaliação de software mesmo, que você consegue jogar um banco de dados e sair tudo em gráfico ali para você. Pô, isso facilita. O cara ficar lá na planilha de Excel tentando executar Power BI, os caramba, para mostrar gráfico, que você acaba despendendo um tempo. Então, esse tipo de plataforma, ou o próprio clube desenvolver isso. Então, assim, Sim. tem aí as suas realidades que eu acho que diferem bastante aí de um local para outro, né, especialmente aí fora do país e aqui, mas eu acho que é quase que um consenso que o profissional brasileiro aí acaba se destacando justamente por conseguir fazer muito com pouco, e na hora que ele tem muito na mão, o cara, para ele ali é um parque de diversões, então o cara vai conseguir se desenvolver de uma maneira, né, surreal, porque se com pouco ele já enxerga além daquilo que é possível ser feito, imagine tendo os melhores recursos à Sim. disposição. Então eu Eu vejo estaria que, top um de medalhas. uh, com certeza, estaria em outro patamar. A gente sabe que essa realidade vai demorar muito para mudar. Os clubes de futebol que têm investido muito em tecnologia, em, em pessoas, têm colhido aí os seus resultados. Pode ser que demore um pouco para aparecer, né? Mas, mas vão colher os resultados. A gente tem exemplos aí no futebol brasileiro que nos últimos anos tem se evoluído e tem colhido os frutos. Então, é uma tendência dos clubes, ainda mais agora que estão virando empresa, né? Então, acaba tendo um modelo de gestão um pouco diferente, e Sim. isso impacta diretamente no resultado final. Então, assim, eu vejo que estamos caminhando para esse futuro, como são clubes de fora da Inglaterra, por exemplo. Os clubes lá têm todo um modelo diferente que são aqui do Brasil. E hoje a Uhum. Premier League tem toda uma especificidade para que atletas sejam contratados, para que até mesmo os trabalhos desenvolvidos por profissionais lá sejam diferentes, né? Então, assim, um investimento muito, muito alto, muito alto. Sim. E tudo gira em torno da grana. Pô, você não tem a grana para fazer o negócio acontecer, fica difícil. Fica difícil, fica difícil. Mas vai melhorar. Cara, eu acho que a gente tem que eu tava pensando. Foi uma resenha muito boa. Ah, obviamente, eu deixo esse final aí para você fazer o seu jabá, falar um pouquinho do seu canal, do seu Instagram, o que você quiser divulgar para quem tiver mais dúvidas, para quem quiser adicionar alguma coisa. E novamente agradecer por você ter aceitado o meu convite e ter dado essa aula aí nesse sábado de manhã para mim e de noite para você, ou de tarde para você. Bom, eu que agradeço aí o convite, Fernando. Para mim sempre é uma satisfação poder trocar uma ideia. O meu negócio ainda mais nada assim muito formal, é mais tranquilo ainda, você fica mais de boa para poder bater um papo, né? E mostrar também um pouco da sua visão, daquilo que você vem fazendo, da realidade que as pessoas querem entrar no meio, mas nem sempre elas sabem como é a realidade. E, pô, parabéns aí pelo trabalho que você vem desenvolvendo, tá retomando aí aos Sim, podcasts. Então, isso daí é extremamente importante. Hoje, eu desenvolvo meu trabalho de maneira remota, através do canal Fiz em Movimento no YouTube. Estamos com um pouco mais de 23 mil inscritos no canal. E é um canal que, neste momento, voltado para dar informações às pessoas que estão passando por momentos de dificuldade, que sofreram uma lesão ou passaram por um procedimento cirúrgico. Então, o meu canal ele
tem muito esse caráter educacional para as pessoas. É como, eu até chego a falar que acaba sendo uma contrapartida àquilo que eu tive a oportunidade de estudar até hoje. E nada mais justo do que eu auxiliar pessoas de alguma maneira, mesmo que sejam com algumas orientações. E através disso me vieram as consultas online. Então hoje eu faço consulta online com pessoas do Brasil e do mundo todo. Né? Atendo uma mulher lá da Nova Zelândia, são 16 horas de fuso, é Nossa. uma loucura. Então, lá para ela, eu atendo, tá lá às 7h30 da manhã e eu tô aqui às 4 da tarde, 4h30 da tarde. Então, tem Do outro uma, dia. uma vez, é o outro dia lá, tipo, é na quinta-feira aqui, lá já é sexta, né? Então, teve uma vez que teve um rapaz do Japão que entrou em contato comigo, mas a gente acabou não fechando. Mas eu atendi gente aí dos Estados Unidos, pelo menos uns quatro aí dos Estados Unidos, Portugal, Itália, Inglaterra. Então, o Aham. canal tem chegado aí, ó, tomou uma proporção que eu não imaginava. Primeira semana minha aqui em Santos, eu fui num happy hour com meu sogro. O cara que trabalhava com ele tinha feito uma cirurgia de tendão de Aquiles e assistia meu canal. Foi mó, tipo, pô, você é o cara do canal lá, velho, te conheço. Eu falei, cara, 2 dias aqui em Santos. Quando que num boteco alguém vai me conhecer aqui, cara? Já pediu seu autógrafo também. Pô, então foi muito louco isso daí. Então, assim, o canal hoje é essa fonte aí de informação para as pessoas e muitos profissionais acabam passando por lá também. A ideia é que eu fiz um movimento se torne uma plataforma agora de educacional, para que eu vou fazer aulas para profissionais e estudantes daquilo que eles não têm na faculdade. Então, uma abordagem diferente da parte de orto e trauma, desportiva, a parte de exames de imagem, tudo aquilo que a faculdade fragmenta para você, eu vou juntar na área de ortopedia, trauma e esporte, área de desenvolvimento profissional, de networking, esse tipo de coisa, tudo numa plataforma só, onde vão ter duas comunidades, uma voltada para tirar dúvidas. Então, você vai postar o caso lá do paciente, ou você quer saber sobre alguma determinada coisa, todo mundo está aberto a responder lá nesse fórum, e uma outra comunidade, como se fosse um mercado de trabalho, para postar vagas de emprego e de cursos, Brasil afora aí, para quem tiver interesse em fazer. Então, o desenvolvimento vai se tornar isso ainda. No meu Instagram hoje, ele vai. Na verdade, os meus públicos são diferentes. No Instagram são mais profissionais, no YouTube são mais pessoas, digamos, pessoas comuns, né? Pessoas que sofreram algum tipo de lesão. Então, no Instagram vai ser, tem um caráter mais da parte educacional para o profissional e com conteúdos mais técnicos. Então, ali vai ser um meio de divulgação para essa plataforma, né? Uhum. Então, e o meu YouTube é o carro-chefe. Faço lives semanais, estamos chegando aí, semana que vem, a live número 98 do canal. Então, são 98 vezes que eu abro a minha câmera para tirar dúvida das pessoas durante uma hora. Né? Então, essa é uma outra forma de desenvolver o trabalho voluntário aí com essa galera. E é isso. Hoje trabalho com fisioterapia esportiva. A ideia é só alcançar voos maiores aí nessa área e disseminar aí, né, coisas boas na nossa profissão, fazer com que a nossa profissão seja reconhecida, que nós tenhamos aí esse devido reconhecimento que por vezes a gente fica com essa síndrome do patinho feio, que parece que Uhum. fisioterapeuta é preocupado, que fisioterapeuta isso e aquilo, mas que fisioterapeuta não é reconhecido, mas depende muito do que cada um de nós vai fazer para isso. Não adianta nada a pessoa ficar lá chorando, resmungando, porque não pagam aquilo que eu cobro, né, de valor da consulta, sendo que muitas vezes ela não demonstra o devido valor, ela mesma não demonstra o devido valor. Então, ajudar aí todo mundo a conseguir seu lugar ao sol, tem espaço para todo mundo, não existe mercado saturado. Talvez tenham muitos profissionais que ainda não encontraram o seu lugar ao sol, justamente por ficar pensando com uma mentalidade assim, né? Então, todo mundo tem a sua oportunidade, todo mundo tem seu espaço.
e depende muito de cada um de nós dar esse passo e assim, cada um fazendo um pouquinho a nossa profissão que se fortalecerá com isso. Com certeza. Falou e disse. Todas as redes sociais, todas as informações do YouTube do Gustavo vai estar na descrição. Seja você no Spotify, que estiver escutando, ou bom, agora no Spotify dá para ver também, né? Mas ou você que esteja no YouTube também vai estar lá. Não deixe de conferir. No nosso Instagram também vai estar lá. Então, novamente agradecer a você, Gustavo, a você que assistiu ou ouviu o podcast. Estou voltando, se tudo der certo, um podcast por semana. E para você que tem alguma dúvida, uma sugestão, pode deixar lá no Instagram ou no YouTube, que eu vou responder, que eu vou escutar como sempre, né? Porque eu falo bastante, mas eu também escuto. Valeu, muito obrigado e até o próximo episódio. Gente, não sei nem mais ligar, tanto tempo que eu faço isso. Tá enferrujado. Pronto.